Olá, tudo bem? O programa Indústria e Comércio dessa semana veio a Paranaguá falar sobre um assunto que é apaixonante para todos nós: projetos ambientais. Viemos atrás da melhor referência possível. Vim conversar com a Denise e ela nos deu uma aula sobre consultoria ambiental, projetos ambientais. Tenho certeza que você vai se apaixonar também. Denise, é um prazer estar aqui. Falando sobre um tema muito importante que está em voga no país inteiro, que é soluções ambientais, né? E é uma honra estar aqui na Folha, aqui em Paranaguá, para discutir e falar e dar opiniões sobre soluções ambientais. E já vou na primeira pergunta. Quais são os principais desafios ambientais enfrentados atualmente pelas cidades e pelas empresas no Brasil? Então, em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade. Eu acredito que essa questão ambiental ela é sempre muito importante e é uma coisa que a gente precisa falar. A gente precisa olhar para isso, né? E chegou num determinado momento em que as cidades estão olhando para isso. Então, a gente está percebendo essa preocupação. Quais são os principais problemas? A gente vê no dia a dia, a gente vê numa enchente, a gente vê na mudança climática, a gente vê no desmatamento, a gente vê no aumento de temperatura. Então, todas essas questões, elas são sinais de que o meio ambiente está pedindo a nossa atenção. Então, quando você fala da questão ambiental, você já busca o que é o ideal? Uma parceria entre o poder público e o poder privado, para quê? Para o bem-estar da população, para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida através dessas questões, através desse olhar mais técnico e ao mesmo tempo mais social, que possa fazer a junção do que realmente a gente precisa e olhar para o que precisa ser visto, né? E perceber onde a gente pode atuar, de que forma que a gente pode melhorar o meio ambiente e melhorar o nosso planeta como um todo, né? Penso que é assim. Que legal. E como a engenharia contribui para o desenvolvimento sustentável? Quando a gente fala principalmente dessa questão ambiental, a gente trabalha a multidisciplinaridade. Então, seja a engenharia ambiental, seja a engenharia florestal, a biologia, essas profissões, né, digamos assim, elas são segmentos que formam a junção da questão ambiental. Quando você fala de melhorar o meio ambiente, você está falando de trabalhar essas parcerias, de trabalhar esses diferentes segmentos, né, da engenharia, para que a gente consiga trabalhar sustentabilidade. Então você ajusta a tecnologia com o que realmente precisa ser preservado e mitigado e compensado. Então essa junção ela é muito importante. E quais soluções ambientais, Denise, têm sido mais procurados por empresas nos últimos anos? O que a gente percebe assim, trabalhando com isso no dia a dia? Hoje, as empresas não enxergam mais o meio ambiente como um entrave, o que é um ganho, né? Elas enxergam sim, de que forma que nós podemos mitigar, de que forma que nós podemos compensar. Então, esse olhar, ele é muito importante, porque ele faz com que a gente realmente trabalhe uma melhoria como um todo. E para as empresas, isso é importante porque ela entende isso como uma... Não é só uma obrigação, ela pode se utilizar dessa questão ambiental como uma estratégia mesmo. A gestão ambiental ela pode estar inserida na empresa como uma estratégia de melhora. Né? Você vai trabalhar tecnologias limpas, você vai trabalhar a logística reversa, você vai trabalhar a recuperação de uma área, você vai trabalhar uma compensação. Todos esses instrumentos, né, essas ferramentas que a empresa pode utilizar, elas são muito positivas e elas fazem com que a empresa entenda que precisa fazer isso. E o meio ambiente não é um inimigo, não, o meio ambiente é o parceiro. Pode ser desenvolver? Pode. Aí você trabalha o que? A sustentabilidade. Porque o que é você trabalhar o desenvolvimento sustentável? É você conseguir se utilizar dos recursos sem esgotá-lo. Você conseguir se utilizar dos recursos de uma forma consciente. Então, você vai utilizar, mas você não vai... você vai permitir com que as futuras gerações também façam uso do mesmo recurso. Isso é desenvolvimento sustentável. E essa parceria ela é importante, né? E de que forma os projetos ambientais ajudam na preservação dos recursos naturais? Quando você trabalha com esse olhar de desenvolvimento sustentável, você consegue enxergar alternativas mais viáveis e muitas vezes menos custosas para as empresas. Então a empresa ela vai conseguir trabalhar o desenvolvimento sustentável, ela vai conseguir mitigar os seus impactos e ao mesmo tempo ela vai conseguir fazer essa junção e essa gestão, né, ambiental, meio ambiente e empresa.
Que legal. Como funciona o processo de licenciamento ambiental? Essa é uma das dúvidas bem recorrentes, né? E qual a sua importância? Quando você vai falar da instalação de empresa, quando você vai falar de utilizar os recursos, né, de atividades potencialmente poluidoras, e você vai se utilizar dos recursos naturais, você sim precisa do licenciamento, que nada mais é do que uma prevenção, digamos assim. Se você fizer, dentro do processo de licenciamento, tudo aquilo que precisa ser feito, tudo aquilo que a legislação te exige, que o órgão ambiental te cobra, a fiscalização te cobra, e ela te cobra como um meio de mitigar esses impactos, prevenir esses impactos. Então, se você faz o uso do licenciamento ambiental da forma como deve ser, realmente você se encaixa na legislação, você trabalha numa área que existe uma viabilidade ambiental para aquilo, você respeita o que tem que ser respeitado, consequentemente, você vai atingir as condicionantes exigidas pelo órgão ambiental, que nada mais são do que ferramentas para você poder cumprir o que tem que ser feito. Então, sim, eu vou me utilizar dos recursos? Vou, mas ao mesmo tempo eu vou preservar esse mesmo recurso. Então, o licenciamento ambiental, ele é muito importante. Você faz dentro dessa parceria órgão público, né, e empresa, o processo de licenciamento ambiental ele ocorre naturalmente. Então ele ocorre. O que o órgão ambiental quer? O que a legislação quer? Que você se utilize de forma consciente, que você se instale onde é permitido pelo zoneamento. Vamos nos instalar? Sim. Vamos cumprir as regras, vamos cumprir as condicionantes, e daí a gente vai conseguir fazer com que a empresa realmente ela atenda, né, o que precisa ser atendido dentro da legislação ambiental. Quais tecnologias, Denise, sustentáveis estão ganhando destaque na engenharia ambiental? Hoje em dia, quando você fala de tecnologias, né, para mitigar ou para compensar essas questões, você fala muito de tecnologias limpas. O que são essas tecnologias? Você se utilizar dos recursos de forma consciente. Então você vai trabalhar, por exemplo, a logística reversa, quando trabalha de resíduos sólidos. Você pode trabalhar de tratamento de efluentes, né, num formato mais natural. A gente utiliza muito o processo de zona de raízes, né, que é uma tecnologia limpa. Você se utilizar da energia solar, por exemplo. Quando você fala dessas tecnologias limpas, então a longo prazo elas são muito mais benéficas, e a empresa está passando a enxergar com esse olhar de que sim, ela pode se utilizar dessas tecnologias mais limpas, né, para conseguir o mesmo resultado. Como a gestão correta de resíduos pode impactar positivamente o meio ambiente e a economia? Quando a gente está falando de resíduos, a gente tem uma preocupação muito grande, porque o reaproveitamento dos resíduos ele pode acontecer sim. A gente pode trabalhar a logística reversa, que nada mais é do que você trabalhar com os seus próprios resíduos, você fazer com que o seu próprio resíduo tenha uma destinação correta e com que ele retorne. Então, talvez um olhar muito forte hoje em dia que a gente precisa ter que nós não podemos simplesmente descartar o resíduo, e sim, dentro do nosso processo produtivo, a gente já incluir a destinação correta, a gente já incluir essa logística, para que o resíduo possa retornar, para que a gente possa trabalhar esse resíduo de uma forma mais consciente, né? É importante, Denise, o tratamento da água e do esgoto dentro dos projetos ambientais? Os projetos ambientais, eles têm uma preocupação, sim, com a destinação final. Por quê? Todo mundo sabe o que a gente aprende na escola, que a água é importante, que a água é um recurso finito, que nós temos que preservar os nossos rios, as nossas nascentes, os nossos recursos hídricos. Então a gente tem essa consciência, a criança tem essa consciência. Então quando você trabalha um projeto ambiental, você tem que ter essa preocupação. Qual a destinação final? Como que é a água que você vai retornar para o meio ambiente? Que tratamento você vai ter no final do teu processo produtivo para que essa água ela retorne de uma forma que ela possa ser reaproveitada, que ela não vá danificar o lençol freático, que ela não vá danificar uma nascente, que ela não vá danificar um rio. Então esse processo sim, a Folha Soluções Ambientais tem uma preocupação sim, nós temos uma preocupação com esse final, não só da água, mas de todos os outros resíduos. Qual o destino correto do teu resíduo? Qual o destino correto dentro do teu processo produtivo? Esse final ele tem que ser realmente olhado. Essa finalização ela tem que ser muito bem ajustada para que a gente realmente não danifique o meio ambiente. Como as empresas podem alinhar crescimento econômico com responsabilidade ambiental? Se as empresas olharem, e isso tem acontecido muito, a gente está no mercado há muito tempo, a gente percebe essa mudança de olhar da empresa.
Se a empresa olhar que essa questão ambiental, essa responsabilidade social, ela faz parte do seu processo, isso fica mais tranquilo. Ela consegue perceber que a gestão ambiental, ela precisa fazer parte de todo esse planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico da empresa, ele tem que constar sim a questão ambiental, ele tem que constar sim essa preocupação ambiental. E isso está mudando. As empresas realmente estão conseguindo alinhar, elas estão buscando alternativas. Então, elas estão buscando alternativas mais limpas, elas estão buscando meios de amenizar o seu impacto. O que a gente faz enquanto empresa de consultoria? A gente tenta fazer essa ligação, esse link entre a empresa, entre a legislação e entre o órgão público. Então, essa conversa entre os segmentos, a empresa privada, com a legislação ambiental, com o órgão público, ela precisa acontecer. Então, é isso que a gente busca aqui como consultoria. A gente precisa falar para a empresa assim, você pode fazer? Pode. De que forma? Qual a melhor alternativa? E hoje a gente percebe que as empresas estão conseguindo olhar para isso. Elas estão conseguindo perceber a necessidade de ter essa conversa. Então, o nosso papel é extremamente importante nesse sentido. Quem vai falar com a empresa, quem vai falar com o órgão público, quem vai fazer essa junção? São essas empresas de consultoria. E elas vão conseguir fazer com que a empresa olhe para isso. Então, por isso, a gente busca trabalhar sempre essa parceria. E o mais importante nós percebemos sim, hoje, essa mudança de olhar, essa mudança estratégica da empresa. Então, você já me deu um gancho para perguntar um pouquinho sobre a Folha. Como começou a história da Folha e por que ela se tornou a grande referência não só no Paraná como no Brasil? Quando nós iniciamos, a nossa empresa ela está bem consolidada hoje, nós estamos no mercado desde 2013. Só que no início a gente trabalhava no formato muito fragmentado, então nós trabalhávamos a questão ambiental, ponto. O que é a questão ambiental? Com o passar dos anos a gente percebeu a necessidade de ser uma multidisciplinaridade. Então hoje nós temos uma equipe sim multidisciplinar que trabalha dentro do mesmo ambiente, nós conseguimos trabalhar várias soluções ambientais. A empresa vem com dores diferentes. Dependendo do segmento, dependendo do porte, ela vem com necessidades diferentes. Então, qual que é o nosso papel? Enxergar a empresa como única, enxergar a necessidade daquela empresa específica. É isso que a gente busca aqui. Como que a gente consegue isso? Como a gente tem essa equipe, a gente tem vários profissionais com formações diferentes, a gente consegue responder às diferentes dores da empresa nos diferentes segmentos. E é isso que talvez nos faça diferente. A empresa vem com uma dor específica e dentro daquela situação a gente cria várias alternativas para que ela consiga resolver o seu problema e para que ela consiga atender ambientalmente, né, as suas necessidades. E qual a principal missão, né, e a visão de vocês junto ao mercado? Mas nós precisamos sim de um mundo melhor, embora seja uma visão romântica, né, digamos assim, é o que nós buscamos, porque nós precisamos da qualidade de vida não só para a gente, mas para as futuras gerações. Como a gente consegue isso? A gente consegue trabalhar sim essas questões, né, e de uma forma que a gente consiga atender a demanda do mercado, mas no sentido mais amplo, no sentido de realmente transformar o mundo. O meio ambiente, ele é o nosso parceiro. E nós não podemos deixar que isso se perca. Nós precisamos sim fazer a diferença. Denise, para finalizar, quais tendências devem marcar o futuro da engenharia ambiental e da sustentabilidade no Brasil? E apresente também toda a equipe de vocês, a consultoria, como que as pessoas podem chegar até vocês com credibilidade. Legal. Então, hoje nós temos uma equipe multidisciplinar, como eu já falei, nós temos biólogo, nós temos engenheiro químico, engenheiro florestal, engenheiro ambiental. Então, dentro desses diferentes setores, a gente busca fazer um trabalho em conjunto. Denise, quais são os profissionais que aqui dão toda a consultoria para as empresas no Paraná e no Brasil? Conforme eu já falei para você, nós temos uma equipe multidisciplinar. Então, hoje nós temos engenheiro florestal, engenheiro ambiental, engenheiro químico, biólogo, engenheiro de segurança. Então, todos esses profissionais, eles trabalham em conjunto. Então, todos os projetos que saem aqui da Folha, eles saem já com esse olhar multidisciplinar, porque precisa, né? Porque a gente precisa ter esse olhar para conseguir atender os vários segmentos das necessidades da empresa. E quais são as tendências que devem marcar o futuro da engenharia ambiental e da sustentabilidade no país?
Quanto mais a gente tiver alinhado com essa questão do desenvolvimento sustentável e quanto mais a gente consiga apresentar para as empresas tecnologias limpas e possibilidades que a longo prazo tragam um retorno maior, eu acho que mais credibilidade a gente vai ter no mercado. A gente vai conseguir fazer com que a empresa realmente olhe para isso e a gente consiga apresentar para ela soluções para isso. Então ela nos apresenta as dores e nós apresentamos as melhores possibilidades, as melhores tecnologias que realmente façam esse casamento. Então, Denise, eu quero agradecer muito, foi um prazer. Volta a afirmar, foi uma honra para a gente, e quero que você deixe um recado para quem está nos assistindo e quer saber mais sobre a Folha e sobre soluções ambientais. Eu espero ter contribuído de alguma forma para esse olhar ambiental. Nós estamos à disposição, estamos localizados em Paranaguá, no litoral do Paraná, e podem entrar em contato. Nós estamos à disposição para essa conversa mais de perto, esclarecimentos maiores sobre essa questão ambiental. Mais uma vez, muito obrigada. O programa Indústria e Comércio dessa semana vai falar sobre transplante capilar. E a referência dessa matéria é o Dr. Eduardo, da Vitality. Tenho certeza que você vai gostar. Confere conosco. Primeiramente, quero agradecer muito o aceite do convite. É uma honra para a Rede TV estar aqui em Itajaí, falar sobre um assunto que está muito em voga, muito interessante, o público se interessa muito em saber, que é o quê? Transplante capilar. Doutor, de que forma a perda capilar pode impactar a autoestima e a qualidade de vida das pessoas? Primeiramente, eu fico muito feliz em ser convidado para essa entrevista, ter o reconhecimento da clínica como uma das melhores clínicas em transplante capilar de Santa Catarina. E referente à autoestima, muda completamente. A autoestima, quando a pessoa percebe ali que tem que ficar na frente do espelho para disfarçar as entradas, disfarçar ali a área da calvície, a pessoa já sai de casa com um problema, com uma ansiedade. Será que vão perceber? Será que vão ver aqui essas entradas? Será que a minha namorada vai gostar? Então a pessoa já sai com esse pensamento. E após a realização do transplante capilar, isso acaba, porque a pessoa acaba aumentando a autoestima, aumentando a sua alegria de poder se ver no espelho e falar: esse é o cara que eu queria ser, é assim que eu tô. Então, tem paciente que vem aqui com a gente e fala: cara, é a coisa que eu pago com mais gosto da minha vida, porque mudou a minha vida. Eu sou outra pessoa hoje por causa disso. Então, o transplante capilar acaba mudando a pessoa, acaba deixando ela mais feliz porque ela vai ficar mais contente consigo mesma. Agora, doutor, quais são os principais sinais, né, de que a queda de cabelo está afetando emocionalmente o paciente? Um dos principais sinais que todo mundo fala, principalmente os pacientes que vêm aqui, é quando batem a foto e tu percebe: meu, que fundinho de piscina é esse? Cara, tá parecendo minha careca? Ou, meu Deus, cara, eu pareço meu pai. E isso acaba começando a afetar a autoestima do cara. Afeta a autoconfiança, afeta ali o cara ir numa piscina ou ir na praia e ver o cabelo dele, que os outros vão estar prestando atenção ali nas entradas, que vão estar prestando atenção na falha que ele vai ter. Então isso acaba com o dia da pessoa. E eu falo isso por depoimentos de pacientes. E eu digo com propriedade: se você que está assistindo tem esse problema, procura ajuda, vai melhorar a sua vida. E o receio, doutor, quanto à dor? Existe dor? Então, isso é uma dúvida muito frequente. A gente utiliza o método FUE. A gente utiliza um protocolo totalmente fechadinho. Somos o único, novamente, em Santa Catarina que a gente faz o acompanhamento com concierge cirúrgica. Ah, doutor, o que é uma concierge cirúrgica? A gente disponibiliza para cada um de nossos pacientes uma enfermeira especializada para fazer o acompanhamento 24 horas. Então, não é fazer a cirurgia e ir embora. A pessoa vai ficar aqui, ela vai ter o acompanhamento, uma vez por mês ela vem na consulta médica, ou online, ou presencial, para ver a evolução. Então, é todo um acompanhamento especializado. E referente à dor, basicamente não há dor. Por quê? Porque a gente trabalha com método de semisedação. A pessoa vai estar o procedimento inteiro dormindo, ela já acorda cabeluda. Olha só, agora, outra
outra dúvida que paira no telespectador, né? Como que é a captura dos fios? A gente utiliza um punch diamantado. É como se fosse, vamos imaginar, uma mini serrinha copo do tamanho da ponta de uma agulha. Ela vai e retira o fio um por um. Eu faço essa retirada, aí posteriormente a higienização do fio para tirar o que a gente não utiliza, que é o sangue ou o plasma, e aí a contagem. Posteriormente, a gente utiliza o bisturi de safira, que é a mais alta tecnologia em implantação, né, para fazer cada um dos furinhos manualmente feito por mim, e depois a gente implanta o fio um por um. É como se fosse plantar uma mudinha. A gente planta ali e espera crescer. O tempo da cirurgia até digamos assim, o retorno do paciente para a utilização da sua vida normal é quanto tempo, doutor? A gente faz a cirurgia, 24 a 48 horas, o paciente já retorna aqui e a gente dá todos os nossos kits de presente para todo paciente da Vitality. Doutor, o que consiste esse kit? Um tônico cicatrizante, que é uma fórmula patenteada nossa, que ajuda a cicatrização. A gente tem uma das cicatrizações mais rápidas de todos os métodos cirúrgicos devido a esse tônico cicatrizante. Damos também um shampoo da nossa linha, que é um shampoo específico para quem vai realizar procedimento. É um shampoo não agressivo, é um shampoo que tem ali propriedades regenerativas. Damos também um polivitamínico da nossa linha, que é específico para crescimento capilar. Também oferecemos ali um tônico cicatrizante para depois de 30 dias. Então, como trabalhamos? Ou a gente faz o procedimento, 30 dias, 24 horas o paciente retorna aqui com a gente e, posteriormente, ele vem mensalmente. Mas nesse meio, ele vai ter o acompanhamento da enfermeira especializada 24 horas. Somos os únicos aqui que a gente disponibiliza uma enfermeira para cada paciente, para sanar todas as dúvidas, para ter o acompanhamento. Pedimos fotos todos os dias de todos os pacientes, para a gente conseguir fazer o segmento, para fazer o acompanhamento da forma correta, porque não é só a cirurgia e acabou. É nisso que as pessoas têm o que chamam de ragdoll, que é o cabelo de boneca. É no pós-cirúrgico que não tem um acompanhamento adequado, não tem um acompanhamento correto, então a gente faz o acompanhamento. Você vai ter ali a segurança de ter inúmeros profissionais qualificados te acompanhando. Inclusive todos os dias eu sento com a minha equipe de enfermagem e a gente revisa todos os pacientes. Referente ao tempo do paciente, dele voltar à vida normal, a cada 30 dias ele vem aqui na clínica, são consultas gratuitas que ele faz durante 6 meses, embutindo inúmeros procedimentos que a gente oferece também gratuitamente para todos os pacientes que fazem transplante capilar. Entre esses procedimentos, MMP, PRP, que são procedimentos que crescem o cabelo, que evitam linha de recuo, que evitam problemas posteriores, que são o que deixa o cabelo feio, vamos dizer assim. Aquele transplante que fica ruim é porque não teve o acompanhamento correto ou não foi utilizada a técnica correta para a realização do transplante. Então, nisso a gente faz o acompanhamento e mensalmente, por 6 meses, o paciente vai vir aqui fazendo laser, uma estimulação com laser, que a gente faz o laser, faz o MMP, que é microinfusão de medicamento diretamente no couro cabeludo, é muito importante. E a gente também faz ali o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Então, com todo esse leque, o paciente pode voltar à vida normal em 14 dias. Então, 14 dias ele está 100% normal, 3 dias já pode voltar a trabalhar normalmente. Então, a gente preza pela qualidade, a gente preza para que o paciente saia daqui contente e que a recuperação dele seja praticamente imediata. Doutor, é possível perceber mudanças comportamentais nos pacientes após a realização do procedimento? É possível, não é só possível como é possível, não é só possível como sempre acontece. Eu posso falar com propriedade que todo paciente que pelo menos aqui na Vitality fez a cirurgia, cara, eles vêm com um sorriso no rosto, porque as pessoas ficam felizes consigo mesmo, porque a autoestima muda completamente a vida do homem. E a vida social, profissional de uma pessoa é transformada, né, doutor? Com certeza, para um vendedor é o cartão de visita, por exemplo. A gente tem inúmeros relatos com a pessoa que ela vai olhar, a primeira coisa é as entradas, é aquele buraco que está ali incomodando, está te incomodando, e só de estar te incomodando, a pessoa que tu está ali convivendo vai perceber isso. Então, dá inúmeros problemas.
E isso, o transplante, assim, ó, muda completamente a visão da pessoa, dela mesma, sobre ela mesma. Existe uma idade ideal para realizar o transplante, visando resultados mais satisfatórios? Então, quanto antes a pessoa realizar o transplante, melhor. Por quê? Pensa que a área receptora e a área doadora são limitadas ambos. Quanto mais cabelo tiver que colocar, mais trabalhoso vai ser. Então, quanto antes a pessoa procurar mais cabelos dela mesmo na área receptora, que é essa área aqui, ela vai ter, então vai facilitar muito mais a densificação. Então, meu conselho para todo mundo é: percebeu? Te incomoda? Faça. O quanto antes, porque posteriormente vai ser muito mais complexo e difícil. Os tratamentos são mais longos, então, se você já está naquele nível vovozinho, é possível reverter, a gente garante a reversão, a pessoa volta a ter um cabelão top. Mas é muito mais trabalhoso, então tem todos esses revés. Mas em qualquer idade, em qualquer nível de calvície, dá de resolver. Existe uma idade ideal para realizar o transplante, visando resultados mais satisfatórios? Então, quanto antes a pessoa realizar o transplante, melhor. Por quê? Pensa que a área receptora e a área doadora são limitadas ambos. Quanto mais cabelo tiver que colocar, mais trabalhoso vai ser. Então, quanto antes a pessoa procurar mais cabelos dela mesmo na área receptora, que é essa área aqui, ela vai ter, então vai facilitar muito mais a densificação. Então, meu conselho para todo mundo é: percebeu? Te incomoda? Faça. O quanto antes, porque posteriormente vai ser muito mais complexo e difícil. Os tratamentos são mais longos, então, se você já está naquele nível vovozinho, é possível reverter, a gente garante a reversão, a pessoa volta a ter um cabelão top. Mas é muito mais trabalhoso, então tem todos esses revés. Mas em qualquer idade, em qualquer nível de calvície, dá de resolver. Doutor Eduardo, pelo doutor Eduardo, me conte um pouquinho sobre a sua história, como que tu começou, por que essa paixão toda e por que o senhor se tornou a grande referência, digamos, até no sul do Brasil. Então, eu acabei me formando na escola ali da medicina, né? Posteriormente, eu queria adotar uma área cirúrgica, queria fazer uma área que fosse cirúrgica. Só que eu tive um amigo muito próximo de mim que teve muitos problemas capilares, assim, e isso mexeu com ele a ponto de ele até atentar com a própria vida, vamos falar assim. Por isso que eu vi a importância de que a autoestima faz na pessoa. Então eu decidi nesse dado momento, depois que esse amigo que é quase um irmão para mim teve esses problemas pessoais, que eu ia estudar o suficiente, eu ia me especializar para eu poder realizar o sonho dele, que era fazer um transplante capilar. Hoje em dia eu posso falar que eu fiz um transplante capilar nele. Quais cuidados são fundamentais para garantir a durabilidade do procedimento? A durabilidade do procedimento está totalmente ligada com o pós-operatório. O que isso significa? O pós-operatório, ele é o que vai garantir a longevidade dos seus cabelinhos. Os tratamentos de ataque, que são ali após 6 meses, são muito importantes, ou os tratamentos orais. O tratamento oral é uma coisa que é imprescindível. E aí o que tem que ser feito? Tu tem que estar sendo acompanhado pelo especialista, tu tem que estar sendo acompanhado por quem sabe o que está fazendo. Então isso garante que tu vai ter cabelo implantado hoje e vai durar até os seus 100 anos. E é uma garantia que a Vitality dá. As pessoas que ainda querem saber mais a respeito de como fazer o transplante capilar ainda nesse mês, no mês seguinte, como que as pessoas podem chegar até a Vitality? Aqui embaixo está todos os nossos contatos. Mude agora a sua vida, mude a sua autoestima. A gente está aqui para te ajudar. Vem fazer parte.